Hoje não venho falar como apresentador, não venho entrevistar ninguém. Hoje venho falar como um homem que carregou dor, silêncio, perguntas, frustrações e batalhas que muita gente nunca viu. Porque às vezes o homem que parece mais forte por fora é o que mais teve que lutar por dentro. E sim, sendo honesto, eu conheço muito bem essa luta. Sei o que é se levantar quando por dentro você não tem vontade. Sei o que é sorrir enquanto carrega coisas que você não sabe nem como explicar. Sei o que é continuar funcionando, continuar resolvendo, continuar estando para os outros enquanto você mesmo vai se esvaziando. Vivi temporadas em que senti o peso de ser homem, o peso de prover, o peso de querer ser melhor, o peso de carregar feridas antigas, o peso de querer avançar, mas sentir que algo dentro de mim ainda está sangrando. Tive que enfrentar dor familiar, frustração, decepções, silêncios que pesam, momentos em que a gente se pergunta se alguém de verdade entende o que está carregando. E mesmo assim você continua, porque é o que muitos homens fazem. Seguimos. Mas continuar nem sempre significa curar. E esse é um dos maiores problemas que nós, homens, enfrentamos. Nos ensinaram a aguentar, mas não a processar. Nos ensinaram a resistir, mas não a falar. Nos ensinaram a prover, mas nem sempre a estar presentes conosco mesmos. E por muito tempo, muitos de nós vivemos assim, funcionando, cumprindo, sorrindo, mas destruídos por dentro. Por isso nasce o Man of Courage. Não é uma ideia bonita nem conteúdo vazio, mas uma necessidade. Porque há homens demais calados, homens demais cansados, homens demais carregando dor em silêncio, homens que amam sua família, mas estão esgotados. Homens que querem ser pais melhores, mas ainda estão lutando com as feridas que o próprio passado deixou. Homens que querem liderar, mas por dentro também estão tentando não se quebrar. E eu não estou falando de longe, estou falando da realidade. Da minha realidade como marido, como pai, como homem, como alguém que teve que olhar para a própria vida de frente e fazer perguntas difíceis. O que significa ser realmente forte? O que significa se curar? O que significa ser um homem presente? O que significa criar memórias em vez de só trabalhar? O que significa viver com propósito antes que a vida te obrigue a parar? Porque eu vi de perto como a vida pode mudar em um instante. Já vi como uma notícia pode te sacudir, como a dor dos outros te confronta, como uma conversa pode te marcar. E entendi uma coisa: não quero chegar ao fim da vida sabendo que trabalhei muito, mas não vivi com intenção. Não quero ser um homem que apenas sobreviveu. Quero ser um homem presente, um homem que amou, que falou, que se curou, que quebrou ciclos, que deixou um legado. E essa é a essência do Man of Courage. Não buscamos homens perfeitos, buscamos homens reais, com cicatrizes, com história, com dor, com fé, que caíram, mas se levantaram,
que tem coragem de dizer não estou bem antes de se destruírem em silêncio. Porque a verdadeira coragem nem sempre grita. Às vezes a verdadeira coragem chora, confessa, senta, olha para a sua história de frente e decide que não vai mais viver de máscara. E é isso que quero fazer aqui. Quero abrir conversas de verdade. Quero ouvir histórias que incomodam, mas que também curam. Quero dar voz ao homem que sempre foi forte para todos, mas nunca teve espaço para dizer que também estava cansado. Quero falar sobre paternidade, dor, fé, decepção, feridas, propósitos, restauração, o que significa se levantar de novo. E sim, também quero começar por mim, porque antes de pedir que outro homem tenha coragem para falar, eu preciso ter coragem para abrir meu coração. Então, isso não é só um episódio, é uma declaração, é um começo, é um convite. Se você é um homem que lutou em silêncio, se sorriu enquanto por dentro se apagava, se quis ser forte, mas sentiu que não aguentava mais, esse espaço é para você. Bem-vindos ao Man of Courage. Aqui não vamos fingir, aqui viemos falar a verdade, aqui viemos quebrar o silêncio e aqui começa a nossa conversa.